Então, todo o equipamento ele vai funcionar sobre a torre fixa em uma fundação sólida, né? Por onde passa uma linha de transmissão conectada ao gerador, ao transformador, que vai alterar a voltagem e enviar ali energia para o sistema de transmissão e distribuição de eletricidade. Geralmente, essa conexão à rede ela é feita por meio de seguintes dispositivos: um conversor eletrônico de potência, que o equipamento é composto ali pelo retificador, o inversor, que converte a energia gerada pela turbina, que normalmente é em corrente alternada, e frequências variáveis para níveis adequados à injeção na nossa rede de transmissão. A gente tem o transformador, que é o equipamento elétrico que aumenta o nível de tensão gerado pelo conversor para a tensão da rede da ordem de dezenas ou centenas de kilovolts, tá? No caso, para as linhas de transmissão. Então, os aerogeradores podem ser instalados individualmente, para pequena escala, ou em conjunto, em parques eólicos, que é um espaço, né, terrestre ou marítimo, onde estão concentradas várias unidades. Quanto mais distante da costa, maior é a capacidade de geração eólica no mar, tá? Isso quando a gente está falando a geração ali sobre as águas. A tecnologia disponível permite projetos em águas rasas, inferior a 50 metros de profundidade. Para parques eólicos de maior potência, o mais distante da costa, então, em fase final ali de desenvolvimento, diversos projetos de aerogeradores flutuantes. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre esses aerogeradores flutuantes, tá? Como que se constrói um parque eólico, né? O processo de construção de um parque eólico é complexo, pois existem muitas características que influenciam no fato de você ter possibilidade ou não de instalar, que época do ano que você vai ter geração, se é o ano inteiro, todas essas questões. Então, dentre essas, aquelas que são imprescindíveis de análise são as variações espaciais, temporais e verticais do vento ao longo dos anos. Então, analisa-se esses parâmetros, no caso com anemômetro e o cotavento, e estima-se a produção da futura instalação para garantir, assim, sua potencial eficiência. As modernas técnicas de supercomputação, né, otimizam aí os projetos dos complexos eólicos para minimizar, né, as perdas, minimizar a questão de investimento inadequado e, obviamente, maximizar a geração de energia. Então, aqui, ó, só para ter uma ideia em relação à dimensão. As turbinas eólicas terrestres, elas estão instaladas em parques eólicos e cobrem grandes áreas, tá? Elas podem medir de 10 a 120 metros de altura, ali com as pás, que podem variar de 5 metros até 90 metros. No nosso caso, no nosso desenho, a gente tem uma pá de 80 metros, tá? O vento ele precisa atingir uma velocidade mínima, que ali existe uma variação aí, mas é normalmente nessa faixa de 10 km por hora para que a turbina funcione. E acima de 90 km por hora, um sistema de segurança vai desligar a turbina automaticamente por questão de garantia, porque você não pode ter um vento superior a isso. Então, ventos com baixa velocidade não têm energia suficiente para acionar os aerogeradores, que só funcionam a partir de uma determinada velocidade mínima, que normalmente varia de 2,5 metros por segundo e 4 metros por segundo, tá? Isso é para começar a funcionar, né, a gerar essas pás. No caso, com o aumento da velocidade do vento, a potência no eixo da máquina aumenta gradativamente até atingir a potência nominal da máquina, que ocorre a uma determinada velocidade nominal do vento, a qual varia geralmente entre 9,5 a 15 metros por segundo, essa é a velocidade do vento. Então, para a velocidade do vento superior à normal,
Em muitas máquinas, a potência permanece constante até que a velocidade de corte superior, na qual a máquina deve sair automaticamente de operação para evitar que sofra danos estruturais. Então é importante saber o seguinte, que a energia disponível ela varia com o cubo da velocidade do vento, de forma que o dobro da velocidade representa um aumento de 8 vezes em termos de energia. Ok? E que tipo de energia eólica a gente tem, né? Então, atualmente existem dois tipos de energia eólica em função do lugar onde eles são instalados, né? Esses aerogeradores. A gente tem energia eólica onshore e a energia eólica offshore. A onshore é a energia que se encarrega de produzir energia elétrica a partir do aproveitamento do vento nos parques eólicos localizados em terra. Para isso, instalam-se vários aerogeradores capazes de transformar a energia cinética do vento em energia elétrica apta para o consumo e integrá-la na rede de distribuição. Agora, o offshore é a energia eólica, que é aquela fonte, né, de energia obtida do aproveitamento da força do vento produzida em alto mar, onde este alcança uma velocidade maior e mais constante, devido à inexistência ali de barreiras. Para explorar ao máximo esse recurso, são desenvolvidas as megaestruturas, né, assentadas sobre o leito marítimo e dotadas das últimas inovações técnicas, então são bem mais modernas. E que vantagem que a gente tem, né, de ter uma produção eólica? É uma fonte de energia inesgotável, não emite gases, né, então não libera CO2, não emite CH4, não gera resíduos. Os geradores podem ser instalados em áreas sem a necessidade de deslocamento da comunidade, é compatível com a permanência de atividades como agricultura, como pecuária. A gente tem ainda como vantagem o aumento da autonomia energética do país, reduz a dependência dos combustíveis fósseis e é uma fonte barata também de energia se for considerado um investimento ao longo prazo, tá? Então, a produção de energia, sim, a construção já é outro detalhe. A instalação ocorre em menos de 6 meses, então é fácil você construir ali a parte eólica para poder conseguir já a geração de energia. E a recuperação de investimento com fabricação, instalação, manutenção de gerador ocorre menos de 6 meses após o início da atividade. Mas será que tem desvantagem? Claro que tem, né? Que é a intermitência do vento, integração com a geração constante de energia. A gente tem a instalação que modifica a paisagem, gera um impacto visual significativo naquele local, tá? A gente tem um problema sério da poluição sonora. Então, aquelas pás, quando giram, elas geram um barulho, esse barulho afeta a migração das aves, afeta o deslocamento dos morcegos, então tem toda essa questão. Então, o impacto sobre a migração das aves e a região onde o vento não é constante ou a intensidade é muito fraca, obtém-se ali com aquela geração pouca energia, porque vai depender ali de quanto que ele gira. Algumas curiosidades sobre a energia eólica. O vocabulário eólico, ele provém do latim aeólicos, que, todavia, o termo provém da mitologia grega, do deus do vento, denominado Éolo. Foi na década de 70, ali durante a crise do petróleo, que a energia eólica adquiriu uma maior importância, né, maior visibilidade. Atualmente, 3% da energia gerada no mundo provém das fontes de energia eólica.
E a energia eólica representa 10% da matriz energética dos países da União Europeia e 39% do abastecimento na Dinamarca. No Nordeste brasileiro, que é a região que apresenta o maior potencial de energia eólica, a gente tem já um investimento maior também no parque eólico, tá? Então, desde 2010, a China é o maior produtor de energia eólica do mundo e seguido pelos Estados Unidos e em terceiro, a Alemanha. A maior turbina eólica do mundo está instalada no Havaí e tem cerca de 20 andares e pás do tamanho de um campo de futebol, gigantesca. No dia 15 de junho é comemorado o Dia Mundial do Vento, ok? Então, o que eu queria passar para vocês é só para dar uma ideia mesmo como que é uma geração, algumas curiosidades a respeito disso. E não deixe de fazer atividade, ok? Qualquer dúvida me pergunte ou pelo WhatsApp e a gente, se quiser, a gente abre a sala do Meet. Até mais.